E falando ele ainda à multidão, eis que se estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse-lhes aos que lhe falaram: Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é o meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, verso 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Lucas, capítulo 8, verso 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bom, primeiramente, então, eu gostaria de pedir antecipadamente perdão aos irmãos católicos que estiverem assistindo, tanto presencialmente quanto pelo YouTube, né, já deixando claro que não temos nenhum tipo de viés, não queremos impor nenhum tipo de verdade, mas queremos levar as pessoas à reflexão. E eu sinto que essa palestra é uma palestra que vai mexer muito com os nossos irmãos católicos, pois que falam de um ser que há muito tempo no catolicismo é santificado por eles, né, que é a mãe de Jesus, Maria. E há muito tempo esse ser é santificado, tantos outros também pelo catolicismo. E eu quis trazer aqui hoje uma versão mais aprofundada de quem foi Maria. Então, eu não estou de forma alguma tentando tirar a santidade dessa mulher, porque hoje em dia ela realmente é uma pessoa do lado espiritual que atua para o bem, e muito, aliás, né? As falanges de Maria hoje em dia é a daquelas que resgatam as pessoas quando elas desencarnam e estão passando por apuros, né? Então, realmente, Maria, hoje em dia, ela é realmente uma mulher, um espírito, né? Muito bom. Então, realmente, não estou de forma alguma querendo tirar a grandeza que ela é hoje em dia, mas mostrar a verdade de quem ela foi na época de Jesus, né? Então, de início dessa palestra, eu trouxe aqui por que Maria, né? Por que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, né? A mãe do Messias. Eu trouxe tanto a parte material quanto a espiritual, na qual eu vou começar pela material. E para nós entendermos isso, nós temos que voltar muito tempo atrás, lá na época onde Shiva estava atuando, lá nas partes da Índia, e lá já estava sendo criados os povos dravidianos, né, que futuramente vieram se tornar os hindus. Então, boa parte ali da dominação, né, aquele negócio de querer se mostrar como Deus, já havia começado por parte de Shiva na Índia. E quem ainda não assistiu nossas palestras, onde nós falamos a respeito da revelação cósmica, peço que volte, porque essa palestra nós estamos dando continuidade, pode ser que alguém não entenda, então eu peço que assista as outras palestras para depois voltar para essa. Né? Então Shiva já estava ali atuando, e aí nessa mesma época Vishnu diz para Javé, falando assim, ó, Javé, Shiva está atuando lá, já começou, então vamos começar aqui. Eles estavam ali mais ou menos na parte de Jerusalém, né? Então,
eles começam todo o trabalho deles, onde primeiramente Javé escolhe Enoque, Enoque porque ele era o sétimo patriarca, né? Não vou lembrar agora exatamente, Adão, Sete, Cainã, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, sétimo patriarca. Ele tinha sido o escolhido, né? Ele foi lá para os universos da antimatéria, passou lá uns 300 anos mais ou menos, na qual depois ele volta e edita seus 366 livros, né, para o seu filho Matusalém. E o que Javé fez Enoque escrever lá, enquanto ele esteve lá, é que toda aquela história que nós já conhecemos, que está na Bíblia, né, de que como Adão havia traído Javé, futuramente toda a humanidade seria punida, né, e depois ele faria o grande dia do julgamento, o dia do juízo, onde ele traria as pessoas de volta para ele, né, mas Javé fala que antes disso tudo acontecer, ele enviaria o Messias, que seria o povo que o Messias iria unificar todo o povo, né? Transformar tudo num povo só, para a grande dominação de Javé. E assim levaria todo o povo para trazer para o seu jugo, né? Então, ao que nos conta a história, esse Messias, que era para ter vindo ali naquela época, era para ter sido o próprio Enoque. Enoque era o ser ali que Javé já tinha escolhido, até pela questão da genética, como Enoque já tinha ali a genética de Adão, né? Mas o que conta a história é que quando Enoque volta para a antimatéria e ele coloca aquele macacão chamado Metatron, Javé perde ele, né? Enoque desaparece assim, do campo de visão de Javé, vamos dizer assim. E todo o plano é perdido de Javé. Então Javé obriga lá Jacó a ter os 12 filhos, para que desses 12 filhos Javé olhasse assim por cima, visse qual geração desses 12 fosse a melhor para a vinda do Messias, na qual ele escolheu a última geração, a 12ª geração, que era de Benjamim, se não me engano. E para que dessa geração nascesse os pais do Messias, né? Então percebam como que esse plano foi praticamente todo mal feito, né? Mal organizado, assim, um plano que dá errado, aí tem que improvisar com o que dava, né? E por conta disso foi escolhida essa 12ª geração de Benjamim, na qual futuramente veio a nascer essa pessoa que nós chamamos de Maria, mãe de Jesus. E por que então? Por que Maria? Materialmente porque a genética de Maria era a genética que Javé buscava para poder fazer todo o processo de inseminação lá para que nascesse o Messias. Ele precisava dessa genética, a genética de Maria que vinha direto de Adão. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês percebam que Maria, essa santificação que a Igreja Católica coloca em cima dela, acaba sendo uma farsa, né? Peço perdão novamente aos irmãos, mas porque realmente foi um plano que foi mal feito, sabe? Foi um plano. Além de Maria, tinha outros 2 casais que estavam como eleitos para ser os pais do Messias, né? Maria acabou sendo escolhida, Maria e José. Mas, assim, dizer que esse foi um plano perfeito de Deus, que Deus mandou uma das suas filhas, né? Igual acontece hoje em dia, que tem tanta gente adorando Maria, como se o espírito dela tivesse quase até acima de Deus, né? Já vi pessoas dizendo isso, que Maria é a que dá ordem para Deus. Isso é uma mentira. Porque materialmente foi isso. Foi escolhida por causa de uma questão genética, na qual Javé precisava para a questão da dominação do povo. Então, depois que sua genética de Maria foi escolhida para ser a mãe, nós podemos falar do campo espiritual. Porque espiritualmente, quem era o espírito de Maria? A verdade é que ela era um espírito comum, assim como nós, sim, que era um espírito, claro, um espírito bom. Podemos dizer, sim, que ela era um espírito amoroso, né, um espírito puro em inocência, né, vamos dizer assim. Ela era um ser bom. Realmente, ela era um espírito que ela sabia da sua missão antes de encarnar. Mas ela não era o ser que nós falamos, o ser adiamantado, né? Ela ainda era um ser cristal, estava em evolução, que aceitou sua missão aqui na Terra como a mãe do Messias. Então, por que Maria? Por conta disso. Só, né? Eu creio que aqui já dá para entender um pouco
que eu trouxe essa parte aqui da Bíblia, onde a mulher fala, bendita é Maria pelo seu fruto, do fruto do seu ventre. E Jesus fala aqui, não é bem assim. Bendito é aqueles que escutam a palavra que estava saindo da boca de Jesus. Aquela, sim, era uma palavra que nós podemos dizer que era uma coisa digna, né, de adoração, mesmo que ele não pedia adoração, né? Então, se mesmo Jesus não pedia adoração, quem dirá Maria? Então, entrando agora um pouco na parte da infância de Maria, vamos falar um pouco da vida dela. Maria, com 15 anos, ela perdeu seus pais, na qual ela foi acolhida por Simão e Eleazar, que eram parentes de seus pais, e eles a encaminharam para um grupo, na qual essa parte eu tirei as informações do livro Sublime Peregrino, peço que leiam também, um livro muito, muito bom. E o mestre Ramatiz disse lá que ela foi acolhida por um grupo, o grupo das Virgens de Sião. Eu fui dar uma pesquisada mais a fundo sobre esse grupo das Virgens de Sião, e aparentemente o mestre Ramatiz colocou com esse nome, mas não era bem isso. Mas realmente existia lá em Jerusalém um grupo de mulheres, que eram como um grupo de mulheres assim abandonadas, virgens, crianças, na qual elas ficavam lá num templo. E elas ficavam lá trabalhando, né? Maria ficou cerca de 2 anos lá, se dedicando aos trabalhos de confecção de túnicas de seda, mantos para sacerdotes, ornamentos, enxovais, né? E, além disso, ela tocava instrumentos, cítara, né? E cantava os salmos de Davi com as outras jovens de lá. Então, Maria passou essa parte da infância. E o Ramatiz conta também que ela, por ser esse ser que tinha essa missão, ela acabou vindo com uma sensibilidade mediúnica um pouco aprofundada, na qual ela reconhecia muitos de seus parentes, que apareciam parentes já desencarnados, às vezes ela reconhecia até os seus próprios pais, né? Então ela tinha um certo grau de mediunidade. E Maria conta, Ramatiz conta que de vez em quando Maria, ela viu uma belíssima criatura, no qual ela já nomeava como seu anjo da guarda, né? O mestre Ramatiz conta que esse anjo da guarda aparecia, dava conselhos para ela, instruía ela, né, dava orientações. E uma coisa engraçada é que por causa disso, dessas orientações que ela recebia, quando José pede ela em casamento, ela aceita na hora, porque por causa do seu guia, ela já sabia já que isso iria acontecer, né? Ela esperava que ela fosse ser pedida em casamento por um homem mais velho e viúvo, né? Então, Maria aceitou, assim, na hora, nem se questionou, né? E certo dia, conta que depois de casada, Maria foi dominada por uma força espiritual e ela se sentiu fora do corpo. E o mestre Ramatiz conta que ela se viu num ambiente de luzes azuis e róseas, né, onde tinha vários raios, reflexos de luz de cores opalinas, né? Então ela reconheceu ali a figura do seu guia, e o seu guia aponta para o lado e mostra para ela o Espírito de Jesus. Então Maria, antes mesmo de saber que estava grávida, ela conheceu o Espírito de Jesus, antes dele ter encarnado, né? Ali foi onde aconteceu que o guia dela contou para ela, né, a missão que ela teria e que desempenhar aqui na Terra como a mãe do Messias. E, enfim, né, aí depois aconteceu tudo, pelo que conta a história, o que aconteceu foi realmente uma inseminação artificial, né, voltando aqui na parte material, agora contando da parte que nós conhecemos, da revelação cósmica, Vishnu, quando ele fala para Javé, olha, Javé, você não tem capacidade de criar um avatar, né, porque Javé é um ser desalmado, mas ele fala, eu empresto um dos meus avatares para você, para cumprir essa missão, que é onde Vishnu dá a ordem para Rockma, sendo Rockma o Cristo cósmico, né, o ser que tinha recebido essa missão de acatar os pedidos de Javé para realizar aqui na matéria, já que ele não pode diretamente atuar aqui, então tem o do seu mandado, que era o Rockma, ou Sofia. Então, o que acontece é que Vishnu dá essa ordem para Rockma, Rockma tira uma parte do seu código, fonte da sua genética, né, vamos dizer assim,
e faz uma inseminação artificial com Maria. Nisso, Maria tinha 15 anos ainda, né? É bom deixar isso bem claro. E realmente aconteceu dessa forma, né? Jesus realmente não aconteceu de um ato sexual. Isso não quer dizer que Maria era virgem, tá bom? Pelo que o mestre Ramatiz conta, que dá a se entender, é que essa profecia de que o Messias viria de uma virgem é por conta que Maria fazia parte daquele grupo de jovens, né, que eram chamadas de virgens por serem meninas puras, de trabalho simples, né? Então, realmente veio de uma virgem, porque ela era desse grupo de virgens, mas quando Jesus nasceu ela já não era, porque ela já era casada, né? O que conta o mestre Ramatiz no livro. E então acontece a inseminação artificial, Jesus é encarnado, e Maria conheceu ele antes, então ali Maria recebeu toda a sua missão, ela foi notificada da missão que ela teria, né, de desempenhar aqui na Terra, e aconteceu que, ao que conta a história, por conta de toda a sua vida como mulher humilde que ela era, com o tempo, mesmo tendo suas visões mediúnicas, às vezes ela via os irmãos que advertiam ela de que ela era mãe do Messias, ela acabava por esquecer, né? Ramatiz conta que a casa onde Maria e José se hospedavam era bem humilde, né? Ela era dividida assim em 2 aposentos, onde eles eram divididos por um lençol que ela mesma fez, e a porta deles era completamente sem segurança, porta mais ou menos até a metade, dava para ver dentro da casa pela porta. Então eles eram realmente bem humildes. Um desses lados da casa era onde ficavam os objetos pessoais, coisas da casa normal, e o outro lado era como se fosse um depósito, e tinha vários animais também, cabras, aves, carneiros, né? E então, quando Maria estava grávida e Jesus ia nascer, ela teve que se hospedar na casa de um de seus parentes. E ali aconteceu um negócio todo, o mestre Matias conta que foi todo mal planejado também, foi tudo um improviso, né? Colocaram um lenço no chão porque já estava vindo. Nossa, foi um negócio, uma bagunça, realmente foi uma bagunça. E assim nasceu Jesus. Não teve nada de milagroso, né? Foi um negócio completamente meio que no improviso ainda, né? Eles eram muito pobres, então as histórias contam que, né? Nossa, Jesus nasceu e uma luz brilhou no céu. Não foi bem assim, né? Aparentemente Jesus realmente nasceu num lar bem pobre, ninguém nem sabia direito, só Maria e José mais ou menos lembrava disso e até eles acabaram esquecendo com o tempo. E assim, Maria, assim como qualquer outra mulher, trabalhava secando trigo em esteiras expostas ao sol, e depois ela levava aos moinhos, né, da redondeza para vender. E eles moravam num lar muito simples, né? Assim eles viveu por muito tempo, né? José era carpinteiro, então eles trabalhavam. O que nós não temos, eu não posso falar com certeza, mas que conta as histórias é que José ele veio a morrer por uma tragédia, né, que aconteceu no seu trabalho. Não posso falar com certeza, que eu também, sendo bem sincero, não vou saber dizer exatamente o que aconteceu, mas que foi uma tragédia no seu trabalho de carpintaria, né? E nessa época Jesus tinha mais ou menos 14 anos, né? Então, nessa época foi uma época de grande tribulação, assim, para a família toda de Maria, por causa da questão econômica, né, também, tanto a questão psicológica, lógico, todos ficaram muito abalados, quanto na questão econômica, que agora eles não tinham mais sustento direito, né, então eles estavam muito preocupados. Essa é uma parte que conta até no livro de Urântia, né, que por boa parte da vida de Jesus cuidava também da casa, né. Ele cresceu ali ajudando a família, porque realmente ele acabou tendo que se tornar ali o homem da casa, né? E com tudo isso acontecendo, várias coisas acontecendo, Maria foi cada vez ficando um pouco mais incrédula sobre a missão que ela tinha que desempenhar, né? Então aquela pessoa dócil, amorosa, humilde que ela era, ela acabou se tornando ali uma mulher normal da época,
brigava com os filhos, se estressava, né? Tem até uma parte que conta que lá com os 12 anos de Jesus, ele foi deixado lá num templo, né? E ele foi esquecido lá em Jerusalém, os pais esqueceram ele lá. E depois de 2 dias, Maria e José encontraram ele conversando lá com os senhores da lei, né? E Jesus estava lá se questionando, né, com os senhores da lei, o que estavam falando, por quê? Porque, ao que conta as histórias, os senhores da lei lá estavam lendo aquela passagem de Salomão, onde falava mais ou menos assim: porque tu, ó Rockman, que é o executor da vontade de Deus, e sem ti o que Deus deseja não seria feito, né? Então Jesus já se levanta e questiona: calma aí, quem que é esse Rockman? Jesus, sendo Jesus, ele sabia quem que era esse tal de Rockman, né? Ele, à medida que ele ia crescendo, ele ia cada vez mais se lembrando da sua missão, mas mesmo assim ele queria se questionar, ver o que eles tinham a dizer, né? E ninguém sabia responder, né? Ninguém tinha informação suficiente para falar, ainda mais para falar para Jesus, que era o próprio avatar de Rockman, né? E é engraçado que depois desses 2 dias, Maria encontra ele e ele leva uma baita de uma bronca por ter desaparecido por 2 dias, né? Maria fala para ele: meu filho, onde você estava? O que você estava fazendo? E aí Jesus fala aquela frase tão famosa na Bíblia, né? Ó, mulher, não sabe tu que eu vim na terra para resolver os assuntos de meu pai? E aí Maria responde com um baita de um cala-boca, menino. Né? Então, podemos ver aqui que Maria foi assim uma mãe normal. À medida que ela foi cuidando de Jesus, ela foi se tornando mais incrédula. Por quê? Porque Maria seguia as tradições dos judeus, né? E pelo que conta nas cartas de Cristo, Maria se empenhava em mostrar para os seus filhos, né, a tradição, né, a tradição ortodoxa dos judeus. E Jesus não estava cumprindo, né? Maria percebia que Jesus estava sendo uma criança normal, né, mesmo que não era, né, tudo mostra que Jesus não era uma criança normal, mas ela foi se tornando mais incrédula, né? Como que pode o seu filho ser o Messias, sendo que ele não se esforça nem para estar seguindo ali toda a tradição, né? Como que o Messias dos judeus não está seguindo a tradição dos judeus, né? Então, por conta disso, Maria foi cada vez perdendo sua incredulidade, e toda a dificuldade que ela passou na vida também foi fazendo que ela esquecesse de tudo isso, né? Maria, nossa, depois que ela casou com José, ela teve que cuidar aí de mais 5 filhos, né? Matias, Cleófas, Eleazar, Jacó e Judas, né? Então, assim, era muita criança para cuidar. E aí depois com a morte ainda de José, né? Ela acabou perdendo um pouco de tudo que ela sabia, né? Ela acabou se esquecendo mesmo da sua missão. Então, eu até peguei umas partes aqui das cartas de Cristo, em que Jesus conta alguns momentos da vida, assim, em que Maria se mostrava completamente esquecida de sua missão. Eu vou pegar aqui, ó. É naquela parte, quando Jesus, ele sai no seu batismo, e ele vai para o deserto, e fica lá 6 semanas. Nós já demos uma palestra sobre Jesus, sobre essa parte, Jesus das cartas de Cristo, Jesus do livro Sublime Peregrino. Mas conta que Jesus, quando ele voltou do deserto, onde ele tinha descoberto todas as coisas em que ele tinha percebido lá no deserto, ele chegou magro, com os olhos fundos, bochecha seca, rosto queimado, né, os lábios inchados do sol, barba grande. Então ele volta para casa, um pouco esperançoso de que sua mãe o acolheria, né? Então conta que sua irmã foi a primeira a abrir a porta, ela viu um mendigo, bateu a porta com medo e saiu correndo para chamar sua mãe. Perdão, tô com um pouco de tosse. Maria abriu a porta, olhou ele de cima a baixo, mas Jesus conta que ela ficou muito decepcionada, mas muito, assim, porque ela já era incrédula da sua missão, ela ficou mais ainda. Nessa hora ela já tinha esquecido completamente de quem era Jesus, né? Nessa parte, Maria já tinha se tornado completamente uma pessoa triste, brava, né, com tudo que ela tinha passado na vida. Então, mesmo assim, ela puxa ele para dentro de casa,
dá banho para ele, dá um banho nele, né? Ajuda ele a fazer a barba, dá alimento para ele. E nisso Jesus estava lá completamente ansioso para contar para ela que ele descobriu que sim, ele era o Messias, né? Mas que ele não era o Messias que ia fazer tudo aquilo que estava programado para fazer. E isso foi um choque até para Maria, porque isso não tinha sido falado para Maria. Agora, entendendo o assunto da revelação cósmica, a gente consegue perceber que mesmo se Maria não tivesse esquecido da sua missão, ela levaria um choque, porque mesmo ela sabendo que ela era mãe do Messias, ela era mãe do Messias que ia cumprir tudo aquilo, né? Então, até para Maria isso seria um choque, né? Como assim meu filho não vai mais, mesmo sendo Messias, tendo todos os poderes que ele tem, não vai mais fazer tudo que está prometido pra gente, né? Ela era judia, então ela esperava isso também. Então Jesus conta para ela assim que ele percebeu que aquela ideia de Deus, um Deus vingativo, estava errado. Ele não ia fazer isso. E nossa, Maria ficou desconcertada, né? Ela começou a falar: então como que Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar os seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar os sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles durante tanto tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para essa casa? Então, aqui nós conseguimos perceber que Maria se perdeu, né? Ela se apaixonou nas tradições, esquecendo da missão, esquecendo que ela realmente era mãe do Messias, e nisso ela se tornou completamente mais incrédula, e ela ainda continuou dizendo assim: você não mudou em nada, você só me trouxe dor. Como eu pude acreditar que você seria um Messias com suas ideias estranhas? Só vai levar nosso povo para maior tormento do que nunca, né? Jesus conta assim que ele ouvindo essas coisas, ele mesmo ficava muito abalado, né? Ele tinha que sair para voltar em meditação para conseguir se elevar de novo, quando ele ouvia essas palavras da sua própria mãe, né? Era uma coisa assim que nem ele mesmo esperava, que ela iria reagir dessa forma. Então Maria diz para Jesus assim, que ele pode ficar lá na casa dela por enquanto, até que ele conseguisse se recuperar. E aí ela até falou assim: talvez enquanto estiver por aqui eu possa trazer bom senso para você, porque se você sair às ruas falando da forma que fez comigo, as pessoas boas vão cuspir lixo em você. Então aqui nós percebemos que aqui já nós podemos dizer que ela tinha esquecido completamente já da sua missão, ela já não tinha mais esperança nenhuma de que Jesus fosse o Messias. Mas quando que isso começou a brilhar uma luz assim, Maria, foi quando Jesus, nesse tempo, esse tempo que Jesus passou na casa dela, às vezes eles estavam sem dinheiro para o pão, Jesus fazia pão lá dentro, surgia do nada, Maria via essas coisas, né? Então ela começava a perceber algumas coisinhas. Jesus até conta que nas cartas de Cristo, ela começou a se questionar, né? Quando ela via Jesus fazendo aquelas coisas e todos os milagres, né? Quando ela via que estava toda aquela multidão se reunindo para ouvir Jesus falar, e que Jesus multiplicava pão, multiplicava os peixes, andava sobre as águas, ela começava a se questionar de verdade, né? Tem até várias partes do livro das Cartas de Cristo. Esse é um livro que eu recomendo que todos assistam, que todos leiam, porque lá mostra que Maria começava a questionar algumas coisas, e quando Jesus começava a falar, ela ficava brava, né? Então aqui nós percebemos que Maria era uma mulher comum, uma mulher que tinha suas crenças, assim como todos nós temos. Quando que Maria foi perceber que Jesus era o Messias, né? Quando que Maria foi lembrar de toda a missão que foi dada para ela, todas as visões que ela teve, né? Quando que ela foi perceber que realmente Jesus era um ser diferente? Quando Jesus estava lá na cruz. Aí nesse momento, quando Jesus estava na cruz, que mesmo ele tendo todos aqueles poderes, ele não fez nada, ele manteve a paz em todo momento, até porque tinham dito para ele que, como ele estava com... ele sabia, né, que ele estava com o seu código de DNA de Rockman, do Cristo Cósmico, ele teria que devolver esses elétrons para Rockman, então ele não poderia devolver os elétrons podres, né? Os elétrons acabam do nosso corpo, fica podre quando nós sentimos raiva, dor. Então até nesse momento Jesus agiu com serenidade, porque se ele tivesse emanado qualquer sentimento ruim na cruz, teria falhado
essa volta que ele tinha que dar dos seus elétrons para o Cristo cósmico, né? Ele não poderia dar um elétron podre para o Cristo cósmico, né? Então, nesse trabalho, na crucificação de Jesus, ele foi um cara tão sereno, ele conseguiu pensar em tanta coisa ao mesmo tempo que nem nesse momento ele sentiu raiva. Até nesse momento ele estava lá em paz, emanando amor, pedindo perdão por nós, sabe? Que pessoa que na cruz faria uma coisa dessa, né? Então, nesse momento que Maria percebe que realmente Jesus era o Messias, né? E acredito que ela percebe que Jesus mudou a missão, mas que ele era o Messias. Então, com tanta dor, com tanta aflição, Maria continuou o trabalho de Jesus, junto, igual fazia com os discípulos, né? Ela ficava em casa, ensinava tudo que Jesus falava, as mesmas coisas que Jesus falava, ela saía pregando para todos, assim. Ela ajudava muita gente, né? Como ela fazia pão, ela fazia para os moradores de rua, distribuía. Ela foi, no final da sua vida, ela foi um exemplo de uma seguidora de Jesus, né? No final da sua vida, conta que ela fez tanto bem que pagou todo o mal que ela fez em ter esquecido da sua missão como mãe de Jesus, né? Então, assim, Maria viveu até o resto da sua vida, né? Conta que já quando ela já estava lá bem velhinha, e ela tinha terminado de entregar pães para as pessoas, certo dia ela se deitou na sua cama. Quando ela se deitou, ela escuta alguém bater a porta. Ela se levanta, abre a porta. Quando ela abre, está lá Jesus. Ela olha para trás, o corpo dela já estava lá. Ela desencarnou e nem percebeu, né? E Jesus foi diretamente na casa dela, pessoalmente, buscá-la, né? Então, assim foi o desencarne de Maria. Foi uma coisa assim completamente pacífica. Ela foi uma mulher que nós podemos dizer que ela falhou na sua missão como mãe do Messias? Eu diria que não. Porque mesmo toda a dificuldade que ela trouxe para Jesus, né? Na infância de Jesus, ela forçava Jesus a comer carne, né? E Jesus, sendo o espírito que ele era, ele não podia ter ingestão de carne. Ele passava mal, né? Ela só foi parar mesmo por ordem de José, por causa dos médicos que diziam para ela que Jesus não ia aguentar, ele era alérgico à carne. E então Maria era uma mulher dura. Ela primeiramente era uma mulher doce, mas que com as dificuldades da vida se tornou uma mulher mais dura, mais brava, mas que ainda assim cuidou de muitas crianças ao mesmo tempo, sabe? E ainda assim Jesus cumpriu sua missão, né? E depois disso ainda Maria foi salva, né? Porque ela ainda conseguiu continuar o resto da sua vida como discípula de Jesus, né? Ela entregou o evangelho de Jesus para as pessoas próximas dela, as pessoas da rua, ela pregava, ajudou muita gente com alimento. Então, ao final de sua vida, Maria conseguiu pagar por tudo que ela fez, né? Ela pagou todo o mal com um bem, né? Então, hoje em dia mesmo eu falo que hoje em dia Maria é um ser completamente grande, né? As suas falanges, as falanges de Maria da autoespiritualidade é uma das partes que mais ajuda a espiritualidade, né? Na parte de resgate das pessoas, né? Então, é digno que a Igreja Católica faz de santificar Maria como essa pessoa gigantesca, acima de Deus, acima de Jesus? Não, não é. Maria foi uma mulher, assim como a gente, que evoluiu aqui na Terra mesmo, mas que se nem mesmo Jesus, sendo o avatar que era, o ser que era, pedia por adoração, quem dirá Maria? Entende? Maria ainda era um ser comum, assim como nós que estamos evoluindo aqui. Ela recebeu uma missão grande, lógico, na qual ela teve dificuldade, mas ela foi um ser bom. Mas o que a igreja faz hoje em dia, me perdão os irmãos católicos, mas é completamente errado, né? A santidade que deram para esse ser, assim como eu não concordo com a santidade que dão para praticamente todos os seres, mas também não concordo, agora minha crítica aos evangélicos, com o que os evangélicos fazem, né? Os evangélicos abominam Maria, colocam Maria como uma imagem blasfema, né? E a culpa não é nem deles, né? A culpa diria mais que é por conta de tudo que a Igreja Católica fez, os evangélicos acabaram criando esse ranço por Maria, né? Então, não concordo com nenhum dos lados.
Eu prefiro seguir nesse caminho do meio e entender que Maria foi um ser bom, ela é um ser bom que ajuda muito hoje em dia, mas que ela também não pede adoração de forma alguma, assim como qualquer outro ser de luz. E o intuito dessa palestra era justamente esse: mostrar que Maria foi uma pessoa, um ser humano comum, né? Ela não teve nada de santidade, ela não era um ser gigantesco, igual é posto hoje em dia, né? Ela era um ser comum, assim como nós. E seu papel foi muito importante e é muito importante nos dias de hoje, né? As falanges de Maria conta a espiritualidade, que ela é uma das falanges assim que mais ajuda. Elas atendem a oração de uma pessoa que faz com sinceridade rapidamente, muito rápido mesmo, eles atendem assim, é um trabalho excepcional. Lógico que sempre falta trabalhador para a parte da luz, mas hoje em dia eles são seres que sim, nós devemos fazer oração para eles, para Maria, para as falanges de Maria, mas que não devemos toda essa adoração que a igreja coloca, né? Então esse foi o objetivo dessa palestra. Espero que todos tenham gostado. E agora eu vou abrir a liberdade para nossa discussão. Queria começar a falar por uma pergunta. Você conhece alguém da sua família que já foi resgatado por Maria? Conheço. Lógico que histórias assim a gente tem que contar sem nenhum tipo de viés, né? Até porque é uma história, por enquanto, pessoal, né? Da minha família, mas recentemente teve o desencarne da minha avó e o meu irmão Daniel, no momento, acabou fazendo uma oração bem, acredito que bem fervorosa para Maria, e nosso mestre espiritual, o Alci, né, tem palestra aqui com ele também, nos disse que ela foi resgatada por Maria e coisas assim, em 2 dias, né? Foi muito rápido, né? Para quem não conhece muito da espiritualidade, as histórias assim das pessoas que são resgatadas normalmente são histórias que demoram muito tempo, né? O próprio André Luiz conta que ficou 50 anos no umbral até ser resgatado, né? E no caso da minha avó foi muito rápido, entende? Então nós podemos ver que realmente eles trabalham, né? Você tem que realmente fazer uma oração fervorosa, né? Você tem que realmente ter essa fé de que eles vão ajudar, né? É lógico que também, lógico, depende do grau de elevação da pessoa que desencarnou, né? Mas realmente, minha avó foi resgatada por Maria. Hoje não sei como ela tá, não perguntei mais pro meu mestre, mas a falange assim que responde. Que legal, cara. Parabéns pela palestra, obrigado. Foi muito bom você ter trazido esse assunto. Primeiramente pelos motivos que se falou, por causa da santificação da Igreja Católica, mas também porque nos ajuda a ter muitas reflexões referente a esse ser que hoje é de fato uma santa, se você for ver, né, com todo o trabalho que ela realiza. E a importância da gente ter relatos como o de vocês, referente à sua vozinha, que partiu para o plano espiritual e teve esse acolhimento das falanges de Maria, né? Porque às vezes o pessoal fala, mas ele tá falando de Maria, que ela é boa lá no plano espiritual e tudo mais, mas qual o fundamento ele tem para falar isso? Agora você tem um fundamento partindo de alguém que nós confiamos muito, né? Que nós sabemos que nos traz informações verídicas, que uma pessoa próxima de vocês foi resgatada por Maria, né? E para mim o maior benefício dessa palestra foi entender que a missão de Maria não é como se ela tivesse falhado ou acertado, porque a gente pensa, eu particularmente quando eu olho assim para o que Maria fez, antigamente eu costumava emitir um julgamento de que ela fez errado, sabe, tipo que Maria errou, que ela não se permitiu aprender com Jesus. Mas olhando pelo ponto de vista que você trouxe hoje, dá para entender que na verdade Maria ela tentou seguir a profecia segundo o que estava escrito na Bíblia, segundo o que estava escrito na Torá. Então, a ação dela frente a Jesus e frente o posto maternal dela, que ela deveria assumir ali, foi de acordo com o que ela esperava que Jesus fosse
na Bíblia, né, como estava escrito na Torá. Então ela queria que ele seguisse o costume judeu, né, ela queria que ele seguisse aquela cultura ali, porque ela achava que um dia ele ia se tornar aquele rei, aquele cara que ia impor, né, pela espada. E Jesus não, ele, na verdade, se você for ver, foi Jesus que foi contra, né? Foi Jesus Então, que acabou por atrapalhar, porque ele não seguiu o que estava programado para ele, que estava no DNA. Então, ele foi o revolucionário e acabou que, com isso, Maria, digamos assim, ficou desconexa da missão que exato. Jesus optou por seguir, que não foi através da espada, foi através do amor. Então é Uhum. importante isso, né? O pessoal perceber que Maria ela só cometeu esses erros porque ela acreditava na Torá. E não tinha como ela saber que Jesus ia fugir daquilo, porque até então não teve ninguém no Ocidente tão importante quanto Jesus que Uhum. mostrou que o caminho era através do amor e não da Exatamente. espada, né? Então, e isso não foi só com Maria, foi com todo o povo, todo mundo, inclusive os apóstolos achavam que Jesus ainda seria aquele rei do mundo físico, o que iria impor, que iria dominar, queria usar os seus poderes para subjugar os romanos e assim por diante, e criar o reino material. E E Jesus, não só os humanos, mas também até os seres, os anjos de Rockman esperavam, né? sim, sim, com Que naquele certeza. momento lá que Jesus faz a transfiguração, eram os anjos de Rockman que veio quase que dar uma bronca, né? Falar, cara, o que você tá fazendo, né? Isso. E então, tipo, nesse ponto de vista, eu até coloco Maria como uma heroína, porque mesmo que ela demorou para perceber que Jesus estava certo no que ele estava fazendo, que ela está sendo contra a missão dele, ela ainda conseguiu naquela vida perceber isso, sabe? Naquela vida mesmo, ela ainda, depois da crucificação, trabalhou para espalhar o evangelho de Jesus, né? Muitas pessoas daquela época devem estar aí até hoje, encarnando e sem ter percebido que Jesus estava certo, sabe? Então, Maria, naquela época, ainda conseguiu perceber, né? Então é isso, eu vejo que todo mundo se surpreendeu, né? Todo a sociedade intergaláctica conseguiu perceber ali que Jesus foi um revolucionário, mas que ao mesmo tempo ele não seguiu aquilo que estava programado. Então foi uma grande surpresa para todos, né? Então eu acho que é isso. Assim como Maria errou de não entender ou acertou de tentar de seguir fielmente a Bíblia, muitos outros também fizeram isso, inclusive os próprios apóstolos, inclusive o próprio Judas, que o pessoal tanto condena ele, mas que na verdade ele só acreditava que Jesus era o Messias da Torá, Exato, né? Então ele foi até o fim, ele morreu acreditando que Jesus ia fazer o reino dele sobre os homens. exatamente. Ô, Deninho, obrigado pela palestra. Achei um tema muito interessante que eu nunca parei para pensar, sabe, em todos os pontos da vida de Maria. Achei muito interessante. E mesmo eu não tendo pensado muito a respeito dela, aconteceu essa situação, né, onde eu orei para ela, onde eu senti que no momento a pessoa certa que eu deveria orar era ela. Eu acho muito interessante que, como nós conhecemos e entendemos a oração de uma forma completamente diferente do que as pessoas acreditam, a pessoa certa para fazer a oração, fazer o pedido no momento foi ela. Então, do meu ponto de vista, orar para alguém é simplesmente fazer um pedido. Da mesma forma que nós pedimos alguma coisa para o Si, da mesma coisa que eu peço alguma coisa para você, sabe? É uma ajuda, não como uma divindade que tem poderes, mas que está mais capacitada para aquela situação em específico. E essa foi a oração para Maria, que eu fiz para minha avó. E o legal foi que eu não contei para o Alci, né? Eu não contei para ele dessa oração. Mas passou 3 dias do desencarne da minha avó e ele veio me contar dessa ajuda. Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido e ele nem sabia, sabe? Foi muito legal isso. Uhum. E é muito interessante o quão próximo ela está, sabe? Interessante entender que realmente a minha oração foi ouvida, sabe? Ali, naquele dia. Às vezes nós pensamos, nossa, Maria, olha, uma pessoa gigante, o que ela vai me ajudar? Ou Jesus, então, mas realmente eu tive essa prova física. Uhum. Verdade. Sobre sobre Jesus e o que Javé queria, eu até queria dar uma aprofundada um pouco na história,
Só para nós ver uns detalhes, como que Javé tenta as coisas e sempre é atrapalhado, e como os DNAs em questão, os espíritos são sempre os mesmos ao longo de toda a história da Bíblia. Então, como você disse, o primeiro plano de Javé foi os 12 filhos de Jacó. Por quê? O objetivo de tudo isso era, a partir de certo momento da história, Javé pegar o domínio de todo ser humano existente, porque em questão existia, como você disse, um povo que era de Shiva, outra parte que era de Vishnu, outros eram dos Anunnakis. Então Javé, percebendo que o ser humano tinha essa capacidade de evolução do DNA, ele queria tudo para ele. E sendo quem ele é, faz sentido. Então, o problema foi que desde os 12 filhos, na verdade bem antes, já tinha um problema com o famoso Leimion, que seria basicamente quem a Igreja Católica chama de Lúcifer, Satanás, que é o ser que tem mais raiva por uma questão que aconteceu em Capela, raiva de Sofia e raiva de Javé. Então, a partir desse momento, quando ele viu que Javé colocou os olhos em José e viu que o DNA dele também era uma coisa mais pura ali entre os filhos que tinha nascido no momento, não sei como que depois o de Benjamim se tornou o principal, mas até o momento era o de José. E aí, Leimion colocou uma intriga entre os irmãos ali para que eles fossem vendidos, para estragar o plano de Javé, sabe? Só porque José virou o principal ali que estava sendo observado. E aí, deu errado, vocês sabem, José foi vendido. Javé fez um plano para conseguir recuperar esse DNA que tinha se perdido. Deu certo, cresceu, conquistou tudo ali de novo, porém, de novo Leimion fez um plano e agora o povo foi escravizado por 600 anos. Javé de novo lutou pra caramba para reconquistar esse poder, e aí, através do faraó Merneptah, que de novo seria a reencarnação de um desses antigos, então nós vemos que não passa de 10 seres, são sempre os mesmos, sabe? Enoque reencarna como Abraão, Abraão como José, José como Merneptah, depois Moisés, é tudo os mesmos, é sempre os mesmos. Não passa de 10 pessoas diferentes. Mas deu errado, e aí, sendo que Merneptah, se eu não me engano, era o próprio José, ele foi e agora ele estava lutando contra o próprio povo, e aí Javé foi e encontrou Moisés, que era um espírito bom também, que daria certo o plano. Então Moisés foi seguindo ali, e a partir daí surgiu de novo a teoria do Messias. E aí o Messias, que era Enoque, já tinha desaparecido, como você disse, né? Virou Metraton e já tinha desaparecido. Então, quando veio realmente o Messias, o plano era a dominação por completo, sabe? Não era o Jesus bonzinho que acabou acontecendo, sabe? Era realmente dominar o mundo, vencer ali, porque depois o povo... Outra parte da história que aconteceu também, né? Que depois veio Salomão, e aí, depois da descendência de Salomão, os outros reis ali acabaram criando confusões entre si, depois foram dominados pelos assírios, e aí as 12 tribos se separaram em 2 do sul e 10 do norte, e essas 10 do norte basicamente se perderam, porque teve a miscigenação de cultura, e aí sumiram. Por isso se transformaram em judeus, né? Porque sobrou somente as 2, que era Judá e Efraim. E aí, a partir daí, eles foram chamados de judeus. Então, a partir daí, veio Javé com um plano de novo de reconquistar, e acabou que através de Benjamim... Olha o trabalho que foi, imagina, né? Porque agora só existia Judá e Efraim. Ele precisou encontrar alguém para ser da descendência de Benjamim. Nossa, né? Maria, e ele conseguiu. Encontrou, deu certo, porém agora quem que foi contra o plano dele foi o próprio Messias, né? Mas por isso que teve essa dificuldade de encontrar quem seria os pais, né, do Messias. Porque conta que tinha outros 2 casais eleitos, mas quem foi escolhido foi Maria. Eu acredito que foi por uma coisa mais ou menos assim. Talvez os outros 2 estariam dando errado, talvez pela localização que eles estariam, eu não sei. Então, vendo por esse ponto da história, agora até com essa questão que vocês entraram, ela não errou na missão, sabe? Ela fez o que estava planejado por Javé, sabe? Exatamente. Ela via Jesus se desviando da missão e ficava brava, ficava triste. Então, por esse ponto, ela não errou. Eu acho que ela errou na questão de dar carne para ele, porque ele sendo um espírito puro, independente de ser por Javé, ele não deveria comer carne, ele ia passar mal de qualquer forma. Agora a missão, eu acho que ela foi firme até o final, e só que ela entendeu a diferença na crucificação. Eu acho que sim. Mas eu acredito também, Dani, que teve um pouco
quando eu falo do esquecimento de Maria da missão, eu acredito que em alguns momentos Maria tentava, quando eu falo que esquecia, eu acho que ela realmente esquecia mesmo, sabe? Até que Jesus seria o Messias dos judeus mesmo. Sim. Que às vezes parecia que ela queria só que ele fosse o filhinho obediente, sabe? São coisas que ele não era nada. Porque igual nesse momento que Jesus se perde lá com os 12 anos, ela fica muito brava quando Jesus fala, você não sabe que eu vim tratar dos assuntos do meu pai? Mas ela sabia. Entendeu? Até sobre ele ter se perdido, eu queria fazer um comentário que as pessoas pensam, como que pode, né? Uma mãe esqueceu o filho, o pai esqueceu o filho por 2 dias. Então, só para dar uma explicação que faz um pouco mais sentido, tá? Não vou falar que é verdade absoluta. Foi que, na época, aconteciam umas caravanas, que eram as viagens, né? Para lugares longe, não é que nem hoje que tem o carro. Então, era puxado por cavalo, jumento, eram uns negócios mais difíceis, assim, sabe? E aí era separado. Os homens iam em uma caravana e as mulheres iam em outro carro, vamos falar assim. E nisso, Jesus, quando foi, ele quis ir com as mulheres. Agora eu não vou lembrar o porquê. Ele foi com as mulheres, então o pai dele achou estranho, mas ele tinha um porquê, agora eu não lembro. E assim foi. Porém, na volta, Maria não viu ele e pensou, então ele deve ter ido com o pai, que agora é o certo. E o pai pensou, não, se ele veio com Maria, ele vai voltar com Maria. Sim, foi isso mesmo. E aí, quando os dois encontraram de volta, a viagem demorava um dia. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que Jesus não estava com nenhum dos dois. Aí teve que voltar. Mais um dia. Tudo de novo. Por isso que demorou 2 dias. E por isso que Maria ficou brava pra caramba, sabe? Faz até sentido. Mas foi erro dos pais também, para pensar, né? Lógico. Os dois conferiu. Sim. E sobre o esquecimento da missão, eu também acredito que teve isso, sabe? Até porque, pensando por nós, 3, você se lembra que foi o próprio Ramatiz que pediu algumas coisas para nós? Não. Então, eu fiquei pensando aqui. É bem o que você falou. Exatamente. Quando nós colocamos a oração no começo, lembra? De Jesus, foi por causa que foi pedido pelo próprio Ramatiz. Então eu fico pensando, às vezes é uma coisa tão grande que acontece, mas realmente com a entropia que acontece por causa do tempo, acaba acontecendo esse esquecimento, sabe? Então, e aí foi o que você falou. Imagina o contexto onde Maria estava inserida. Onde ela tinha que cuidar de 5, 6 filhos. Acho que 7, né? Depende, pelo livro de Urântia são 10. Porque eu sei que são 5 que era de José. E o legal é que o livro do Sublime Peregrino conta que ela aceitou cuidar desses 10 até por uma missão de karmas do passado. Foi pessoas que ela teve, aquelas crianças foi pessoas que tiveram intrigas entre si. E aí aproveitaram a situação toda, pronto, vai ter o Messias, tudo, vamos juntar todo mundo e já se resolve tudo uma vez. Então era muita gente para ela cuidar. E aí ela teve que cuidar de todo mundo sozinha, sem dinheiro, né? Ainda tendo essa missão, tendo que lembrar dessa missão de que ela era mãe do Messias, vendo que Jesus não estava seguindo as coisas que era para eles fazer, sabe? Então foi muito peso, sabe? Ainda tinha a pressão psicológica, né? Que José tinha morrido. Nossa, foi muita coisa, sabe? Então, nesse ponto, dá para entender Maria, né? Então, realmente, sabe? Eu acho que o erro mesmo, eu coloco mais na religião, né? Na religião que coloca Maria como um Deus, entende? Eu acho que hoje em dia, sim, Maria é, sim, uma pessoa que você deve fazer oração. Mas colocar ela como um Deus, sabe? Nem Jesus pede isso, né? Nós já criticamos pessoas que fazem isso com Jesus, com Buda. É que nós dois, né, fomos evangélicos a vida inteira, nós nem entendemos muito essa questão de Maria, né, porque esses dias mesmo eu vi num status, um parente de um amigo meu morreu e ele falou que você esteja no céu com Deus e com Maria Aparecida. Eu pensei, o que tem a ver Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida é Maria, né? Foi o que eu tava discutindo hoje com o Valdir. Ainda não sabe, mas acho que sim. Eu sei da história que, basicamente, aqui no Brasil, encontraram uma estatuazinha, encontraram só um pedaço, depois encontraram outra, no mar, outro né? pedaço no mar, e tava suja, toda preta, e por isso que essa Maria, Senhora Aparecida, por causa de alguma outra religião que juntou, acabou virando essa Maria Aparecida, mas Senhora Aparecida. Então realmente, quando você vê essa história, lembra até aquela que o Couto contava de como é fácil criar uma religião nova, sabe? A religião de Star Wars.
basicamente surgiu um novo ser da história. Do Rambo, lembra? Basicamente surgiu um novo ser para adorar simplesmente por uma estátua que apareceu, entendeu? E nada contra, né? No fim das contas, se você está orando, igual o meu amigo fez, colocou no status de que esteja com Maria, Nossa Senhora Aparecida, é real, né? É o que nós acabamos de falar. Mas não é que ela esteja no mesmo nível que Deus, nada a ver. Exatamente. Então. Eu acho que é isso que os católicos devem se estressar mais, né? Por isso que eu pensei que os católicos iriam se estressar um pouco com essa palestra. Eu espero que eles tenham não... um motivo. Né? Sim, mas eu espero que eles não levem nada a mal, porque até estamos dizendo que ela é grande num nível maior que nós podemos dizer aqui, não vou falar de evolução, mas quando nós falamos de falange espiritual, nós entendemos que a dela é a maior do mundo, onde ela tem mais anjos para ouvir as orações e ajudar. A segunda seria a da esposa de Buda, que também é grande, e a terceira seria uma Islã. Então, se tratando disso, ainda estamos colocando Maria como uma coisa muito grande. Eu acho que é o objetivo até da nossa própria... todas as palestras têm esse objetivo, porque quando nós estudamos Jesus, nós entendemos que ele não é Deus, mas na verdade ele é muito maior do que a religião ensina. Sabe? O que ele fez foi muito mais bonito. Então, acredito que é o que estamos fazendo com Maria dessa vez, né? No fim, ela chegou a um lugar muito mais alto do que nós estamos pensando. Não precisa ser mãe de Deus para isso. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo, só complementando o que vocês falaram, engrandecer pelos pontos factuais, né? Por aquilo que é verdade, por aquilo que de fato aconteceu, e não simplesmente por um dogma, por uma crença religiosa, sabe? É dar os devidos méritos de acordo com aquilo que foi feito. Ela não é grande porque ela deu à luz a Jesus. Ela é grande pelos feitos dela, pela ação, pelo bem que ela tem proporcionado a todo o planeta. Exatamente. Né? Então, parabéns, cara, pela palestra, por conseguir trazer esse ponto para as pessoas, para fazer elas fazer as pessoas conseguirem enxergar, ter um ponto de vista novo referente a esse ser maravilhoso que é Maria, nos dias de hoje, né? E assim, desde que Jesus esteve na Terra e foi crucificado, ela passou a ser um ser que tem ajudado muito toda a humanidade, todo o planeta, e muito importante, de fato, essa palestra. Parabéns por conseguir trazer isso pra gente com tanta clareza. Obrigado, Valdir. Eu que agradeço a vocês pela atenção. E realmente, sabe, eu coloco a grandeza de Maria, não tiro de forma alguma a grandeza dela, né? Enquanto eu fazia essa palestra, eu me senti bastante conectado, sabe, com as falanges de Maria. Né? Eu lembro que enquanto eu escrevia, eu sentia um pouco, assim, ficar pensando nela, eu começava a pensar nela de uma forma diferente, né? Eu nunca tive essa ligação com Maria, acho que justamente por causa eu ter crescido num lar evangélico, né? E eu percebi que não é verdade, sabe? Maria é sim um ser muito bom, sabe? Você pode se conectar com ela. Mas acabou se afastando, né? Mas eu coloco mesmo a grandeza de Maria nesse fato de que ela conseguiu receber uma missão para ser a mãe do Messias, e no fim ela ainda conseguiu perceber que o seu filho era mesmo o Messias, mesmo não tendo feito a missão que o próprio anjo Gabriel falou que ele iria fazer, sabe? Uma coisa muito maior. É verdade. É como se fosse que ela conseguiu acreditar mais no humano, que era Jesus, humano, do que em Gabriel, que era um anjo. Nossa, é verdade. Agora que eu entendi também, tipo, Jesus veio, mudou todo o que deveria ser, e depois da crucificação ela entendeu, né? Isso. A partir dela virou um ser que não era mais de Javé, né? Ela realmente entendeu mais do Pai Amantíssimo. Exatamente, sabe? E nisso eu coloco a grandeza dela. Porque ela conseguiu ali, acredito que ali, nossa, ela deve ter tido uma evolução muito grande, uma expansão de consciência muito grande. Nossa, é verdade. Para conseguir perceber que o plano de Javé, que era o Deus dela, estava errado. Entende? Nossa, e agora que eu entendi também. Eu não tinha feito essa reflexão. Caramba. Bom, eu tenho só mais duas perguntas. Eu vou fazer a primeira que tem a ver com Maria e a outra eu vou mudar um pouco do assunto. Eu queria que você contasse de novo como que foi a parte do desencarne. No desencarne ela passou o resto da vida fazendo isso que eu falei. Ela ensinava, pregava o evangelho, e conta que na porta da casa dela fazia filas de moradores de rua que ia para
ouvir um pouco ela falar, para comer, né? Ela fazia pão, o pão dela assim, era muito bom, todo mundo gostava, todo mundo ia lá. E numa dessas ela já estava bem idosa, quando ela terminou de entregar os pães, ela deitou na cama, se levantou, já tinha desencarnado, né? Ela levantou em espírito, o corpo ficou. Alguém bateu na porta, a hora que ela abriu era Jesus. Jesus foi pessoalmente buscar ela, né? Conta que ela até quis se ajoelhar e tal, chorar. Caramba. Foi uma parte bem, bem bonita da história. Só complementando, eu lembro que o Alcide tinha comentado também que nesse momento que ela se sentou lá para descansar, depois de ter cumprido o dia de trabalho dela, ela começou a ouvir uma conversa assim fora da casa dela, como se estivessem falando de Jesus, né? Aí isso que atraiu até um pouco ela, né? E nesse momento ela parece que bateram na porta dela lá e quando ela foi ver, quem estava falando lá fora era justamente Jesus. Eu não entendi. Então, Maria foi. Imagina essa honra, né, de ser recebido por Jesus após o desencarne. Tem que ser um ser muito grande, porque independente dela ser a mãe de Jesus, se ela não tivesse bem espiritualmente, Jesus não ia conseguir resgatar ela. Exatamente. Sabe? Mas ela estava muito bem, então foi por isso que ele conseguiu ir lá e pegar nas mãos dela e levar ela para o Altíssimo. Esse foi o ponto que eu acho que o Alci tentou, sei lá, colocar quando ele falou, porque eu tinha perguntado pra ele, mas não, Maria falhou na sua missão? E aí ele falou que não, porque, tipo, tanto bem que ela fez depois, ela foi recebida por Jesus. Então ela fez muito bem, sabe? O bem que ela faz hoje pagou por tudo que ela fez. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que eu mesmo vou dar uma possível resposta. Será que Maria sabe quem Jesus é de verdade? Sabe? Essa questão de descendência de Rockman, do Cristo cósmico. E aí eu fico pensando aqui que se essas colônias foram se formando desde o desencarne dela, essa colônia específica dela, é provável que ela não saiba, porque ela se fixou bastante no objetivo de ajudar, entendeu? Então a missão dela hoje é ajudar. Então não é maldade, né? Mas nós vemos que muitas pessoas que focam em ajudar, não têm o tempo de parar e estudar, igual nós temos em vida, sabe? Nós temos hoje em dia essa oportunidade, que quando nós faz as palestras, a nossa missão é focada em ajudar da forma de estudar e crescer. Passar informação, né? Isso, mas nós poderíamos estar ajudando, por exemplo, no umbral, ajuda a tirar as pessoas de lá, essas coisas, aí nós não estamos pesquisando. Então, parando para pensar que ela é uma das maiores colônias hoje em dia, e nós ouvindo falar que, mesmo existindo muitos seres grandes, muita quantidade de seres nas colônias para ajudar, a quantidade de seres ainda é muito abaixo da quantidade de pessoas que precisam ser resgatadas com urgência, assim, sabe? Dependendo, eles têm que dar prioridade para outros. Existem poucos seres preparados para essa missão de luz em comparação com a quantidade de seres das trevas e seres normais, assim, sabe? Então eu imagino que ela não tem tanto tempo para chegar na conclusão de que nós estamos chegando de quem que é o Cristo cósmico, entendeu? Sabe o que eu penso, Dani? Eu penso mais o seguinte, quem sabe? Quem sabe disso tudo? Eu imagino que é um assunto muito novo para a espiritualidade até. Posso estar errado, né? Mas eu percebo nos livros de Ramatiz que Ramatiz ele tem muito conhecimento, sabe? Ele consegue explicar perfeitamente os 7 corpos, a parte espiritual ele explica tudo perfeitamente. E ele sabe que Jesus é um avatar de algum ser. Ele fala isso, né? Ele fala que Jesus é o avatar do Cristo cósmico. Mas eu percebo que ele não sabe realmente quem é o Cristo cósmico. Entende? Ele sabe que existe um governador universal, que é o Cristo cósmico. Ele sabe que tem toda essa hierarquia, né, de seres. Ele sabe que o Cristo cósmico não é Deus, mas ele não sabe a real história, entendeu? Ele tem essa informação, eu percebo, mas ainda superficialmente. Né? Então, será que nós, encarnados, conseguimos entender mais a história da matéria do que quem está do lado espiritual? Faz mais sentido, né? Eu acho que sim. Até por questão vibracional, né? A nossa vibração está relacionada com a vibração de tudo isso que aconteceu. Sim. Tipo, eu percebo que ele sabe que é o Cristo cósmico, mas ele não sabe de Javé. Ele não sabe que o Cristo cósmico está aqui para obedecer às ordens de Javé, e Javé é um ser adoentado, entendeu? Eu acho que ele não sabe disso. Eu acho que ele imagina que o Cristo cósmico é alguém amandado de Deus mesmo. Isso, parece que os seres
não sei só os espirituais, mas até os da matéria mesmo, eles precisam jogar a informação para nós, porque nós, raça humana, tem essa capacidade de discernimento diferente, né? A sagacidade de chegar em uma conclusão diferente do que eles dizem que é e pronto. Então, isso nós vimos no livro de Urântia, né? Eles contaram tudo certinho para nós mesmos falar, oxe, não era, eu acho que não é bem isso, não. Eles deu todos os detalhes justamente para nós questionar e pensar que talvez não seja. Exato. Então, é como se a gente chegasse numa pessoa e começasse a falar tudo do corpo humano. Ó, aqui tem esse osso aqui, aí tem esse osso aqui, aí tem essa pele, que tem 3 camadas e tal. Só que nós mesmos não entendemos o que isso tudo significa. Isso. Aí a gente conta tudo isso para um médico esperando que ele entenda e explique. Eu acho que é essa mesma coisa. Eles sabem do fato, mas não sabem o que significa. Entende? Então eu acho que sim, eu imagino que Maria deve saber que Jesus era mandado do Cristo cósmico, que Cristo cósmico não é Deus. Mas não acho que ela tem os assuntos da revelação cósmica. Sabe uma coisa que acabou de passar na minha cabeça que eu não sei se faz sentido? Parece que através da nossa sagacidade e evolução mediúnica e capacidade de raciocínio, talvez nós consigamos chegar em conclusões mais próximas da verdade do que o próprio acesso à história que eles têm escrito. Não sei como. Mas às vezes mesmo você olha lá e você tem certeza de que foi assim, é menos provável do que o raciocínio lógico pela experiência e sagacidade que nós temos. Explica de novo, não entendi muito bem. Não sei como. Eles têm acesso ao campo acástico, e através do campo acástico eles conseguem ver. Porém, algo me diz que não é bem assim, sabe? Então, eu desconfio muito desse campo acástico. Então. Porque eu acho que a pessoa assiste da forma que ela quer assistir. Isso. Entendeu? Eu também acho. Exatamente, alguma coisa assim. É tipo, você pode ter todos os DVDs de filmes do mundo, só que você pode colocar um filme e querer assistir ele e interpretar de qualquer forma, sabe? Isso, exatamente. Que aparentemente foi o que Ramachis fez quando ele fala de Maria no livro. Foi. E também quando acontece o Apocalipse lá e o próprio Cristo Cósmico teve que vir interpretar. Porque os outros não conseguiam interpretar. Isso, tem até o meme de peixinho lá, coloca o peixinho pra ver um monte de coisa lá e tá correndo no mar, Deus mostrando o Apocalipse para João. Coloca o celular, passando um monte de coisa pro peixe, o peixe tem de nada, joga ele pro mar de novo. Interpreta da forma que ele quiser. Então, e o nosso raciocínio faz... Sabe quando vem um pescador, nada a ver com esse pescador que nós estamos falando do peixe aí, João, mas é um pescador contando uma história e ele pode ter até foto, mas nós, por causa de toda a experiência da nossa vida, nós sabemos que é mentira. Que ele está exagerando. É isso que eu estou sentindo que acontece. Também acho. Eu acho que se todo mundo tivesse acesso ao campo acástico, cada um veria de uma forma, ainda. Não é uma coisa muito exata. Talvez tenha a forma exata de ver, mas ninguém consegue. Todo mundo tem os seus próprios sentimentos em relação a tudo, né? Ou pode ser que nem as próprias dimensões. Por mais que nós estamos vivendo as 12 dimensões, nós só conseguimos ver as 4. E à medida que nós vamos evoluindo, nós conseguimos ver detalhes que não dava para ver ainda. Né? É que o tempo é uma também, né? Entendi. É que são 11 espaciais e uma temporal. Sim. Então 3 espacial e uma Entendi. Temporal. Verdade. Alguma coisa assim. À medida que você entende a revelação cósmica, aí você consegue ver mais no campo acástico. Igual que nós conta sempre a história. Eu nem sei se é verdade, mas quando nós conta que os índios, quando os navios chegou, eles não conseguiam nem ver os navios. Exatamente. Não acho que fazia sentido no cérebro. Ou o experimento lá da pirâmide de... Esqueci o nome, eu tô com Carnot na cabeça, né, Carnot? Pirâmide de Maslow. Que eles fizeram um experimento, lembra? Que eles colocou lá numa tribo lá africana que estavam passando muita fome já há muito tempo. E aí colocou uma TV e um monte de comida atrás. Aí depois perguntaram pra eles, o que vocês pegou de informação da TV? Eles nem viu a TV. Eles estavam vendo a comida. Isso eu nunca vi. Muitos deles nem percebeu que tinha uma TV, por causa da fome. Caramba. Eu acho que é a mesma coisa. Lembra disso? E também da própria história do Rambo, né? Eles colocaram um filme para os índios entender o que é uma TV. Não era para eles gostar do filme e endeusar Rambo. Era para eles entenderem, para pensar. A pergunta era, o que um ser que nunca viu uma TV vai achar de uma TV? Mas para eles não viram a TV. Eles nem eles sabem viram o que um Deus.
E pessoalmente, sabe? Tava na frente deles. Não era dentro de uma TV. Foi, exatamente isso. Bom, é isso. Pode falar. Não, eu só ia complementar referente ao campo acástico. E quando eu li o livro do Mestre Ramatiz conversando com o Alci, eu também cheguei meio que na mesma conclusão, sabe? Que, bom, eu tenho duas hipóteses. Quando a pessoa ela acessa o campo acástico e ela vê uma determinada história, ou ela reinterpreta do jeito como ela acredita que sejam as coisas ali, né? E acaba por colocar as crenças delas da mesma forma como você sempre fala que esses seres belos da espiritualidade, eles acabam por colocar a beleza deles em certas coisas que não tem tanta beleza. Igual o mestre Ramatiz embelezou muito Maria, além daquilo que ela de fato fez enquanto mãe de Jesus. Né? Ela cometeu vários erros e o mestre Ramatiz ele não deixa isso tão exposto. Tão claro quanto o livro de Urântia, por outro lado. Então, você vê que a ótica de cada ser, apesar de a gente pensar que eles estejam falando a verdade, de fato, são bem diferentes. Né? Então, o livro de Urântia, você acha que o livro de Urântia é um livro que a gente tem de descredibilizar ou de não confiar? Não, é um livro que tá super completo ali, muita informação, mas a gente vai falar que ele tá errado? Não dá para falar que tá errado. Agora vai falar também que o Ramatiz tá errado? Também provavelmente não está. Mas a questão é que a ótica é do ponto de vista de cada tipo de ser. Então, a questão é a gente olhar todo esse leque de informações e de opções que a gente tem, conseguir sintetizar de alguma forma, chegar mais próximo da verdade, de olhar de uma forma mais neutra, né, mais imparcial. E a outra suposição que eu tenho é que pode ser que as próprias crenças que o ser tem ali module o que ele vai ver para não ferir o psiquismo dele, sabe? Tipo, imagina para um ser que acredita muito em Maria, daí ele vai acessar o campo acástico e aí ele vê coisas horríveis, assim, sobre Maria, por exemplo. Ele não aguenta, né? Poderia ser ruim, poderia ferir, assim como quando a gente está em terra, muitas coisas não podem ser mostradas pra gente antes da hora. Eu acho que talvez até para os seres da espiritualidade não pode ser visto certas coisas antes que eles estejam preparados para isso. Então, talvez seja isso, esse ponto também que pode gerar deturpações na forma como eles enxergam e expõem essas histórias. Né? Concordo. Eu acho que seria tipo como nossos sonhos. Porque nos nossos sonhos a gente dorme, quando a gente está lá do outro lado a gente vê as coisas, só que dependendo do nosso psiquismo, o que nós não aceitamos, nós esquecemos, nossa mente simplesmente joga fora, não capta nada, e o que nós conseguimos captar, mas ainda assim tem alguma crença em cima daquilo, nós vemos de outra forma. Então, por exemplo, eu estou lá do outro lado, aí, sei lá, fui andar de um lugar para tal lugar. Aí, realmente, lá eu fui, sei lá, teleporte, por exemplo. A hora que eu acordar, a lembrança que eu vou ter é que eu fui de carro. Porque meu psiquismo ainda não sabe o que é o teleporte. Né? Eu sei que para mim ir de um lugar para outro de uma forma mais rápida é de carro ou de moto. Da mesma forma que nós, aqui acordados, não conseguimos entender o que é descer uma dimensão abaixo para ir para um umbral. Mas quando nós sonhamos com isso, nós sonhamos que nós estamos descendo uma escada. Eu percebo que todo sonho que eu vou para um umbral, eu passo para um umbral, assim, eu estou descendo em algum lugar. O último que eu tive foi aquele pior que eu te contei, aquele sonho lá, com o espírito me perseguindo. Eu estava descendo aquele túnel que eu tinha te contado, né? Eu fiquei descendo, assim, descendo, e à medida que eu descia, piorava. Então, o nosso cérebro realmente, nosso cérebro não, né? Nossa mente, nosso psiquismo, interpreta, porque senão ele não aguenta, realmente. Eu acho que a mesma coisa dos sonhos deve ser o campo acástico. Se nós conseguíssemos aqui acessar o campo acástico, quando nós voltarmos, nós ia ter a nossa interpretação. Igual esses dias eu tive um sonho também que provou tudo aquilo que você estava falando da obsessão que eu estou passando esses dias. Só que foi de um jeito muito estranho, depois que eu acordei que eu fui interpretar e fez sentido. Depois eu conto para vocês. Então, minha última pergunta agora, aquela que você quer mudar um pouco do assunto, você consegue se aprofundar um pouco no tema de quem foram os Dravidianos? Não. Dravidianos? Não faço ideia, sendo sincero. Eu sei que eles vieram a se tornar os hindus. Né? Eu não sei se... Eu sei que Javé e Shiva tinham essa disputa de querer ser Deus, né? Então acredito que os Dravidianos eram a tentativa de Shiva de se mostrar como Deus.
Mas eu sei que Javé se apresentou para os hindus como Brahma, né? Na qual eles passaram a ver Brahma como o Deus e não mais Shiva. Então, mas até onde eu sei, Javé se apresentou para os hindus, então eles já existiam. Acredito que os hindus foi uma tentativa de Shiva, que talvez falhou e depois Brahma se apresentou para eles. Posso estar errado, completamente errado, não faço ideia. Sendo sincero, não fui a fundo nisso. Bom, só uma pergunta aqui para depois nós, em outra palestra, debater sobre isso. Por que eles dois, Javé e Shiva, acreditavam que para se mostrar mais poderosos, eles tinham que ter mais seguidores, sabe? Porque se parar para ver de onde eles vieram, não tem nada a ver. O problema de sobrevivência, de maior sobre menor, aconteceu só dentro desse universo. Então os primeiros afetados foram eles mesmos, sabe? Que eles já começaram com isso entre eles, essa questão de um ser mais forte e dominação. Mas como tudo isso surgiu, sabe? Deve ter um porquê racional que faça mais sentido. Eu lembro da história, Dani, de que quando nós sabemos lá, né, tem Javé, depois Javé tinha os clones, abaixo dos clones tinham os Fenvans, os Fenvans, que depois vieram os Fenvans modernos. Os Fenvans modernos, que eles passaram para o universo de cá, né? Uhum. E aí surgiu os Biodemos, e depois que passou para cá os Demobiol, né? Isso. Até onde eu sei, quando que esses clones começaram a criar os Fenvans? Foi quando os clones conseguiram se libertar de Javé. Alguns, né? Uhum. E pelo que eu me lembro, Shiva era um clone. E aí ele conseguiu... Então vamos pensar assim, até esse momento, Javé realmente era o único Deus. Por quê? Porque tinha ele e todos que estavam abaixo dele obedeciam a ele. Então pronto, acho que aí já foi criado esse conceito de que o Deus é aquele que tem mais servos. Engraçado, então de novo cai naquela explicação do Yin Yang, sabe? É transcender a dualidade. Javé sozinho é como se ele representasse a unicidade. E aí do nada surgiu o Shiva e nasceu a dualidade. Então a dualidade ainda é uma coisa que nós temos que buscar o equilíbrio, porque nós estamos pior do que a dualidade, né? Que é o desequilíbrio de tudo. E aí quando você cria o equilíbrio, no caso deles dois, seria a amizade entre os dois. E o transcender dos dois seria só Javé realmente ser Deus, que é puro. Exatamente. Tanto que eu lembro que quando o Shiva conseguiu se libertar, se eu não lembro perfeitamente, teria que ver de novo a palestra lá, mas foi porque, nossa, não lembro o que aconteceu, mas parece que uma guerra lá, e Shiva recebeu quase que uma bola de fogo que bateu nele, e nisso ele, como que morreu, mas ele meio que conseguiu, ele não morreu, mas do fogo ele conseguiu se libertar. Nossa. Foi por causa disso. Entendi. E aí ele liberta e começou a libertar outros. Entendi. Então aí que começa esse egoísmo de agora eu quero os meus que vão me adorar, entendeu? Aí acredito que tudo isso passou pra cá, né? Então aí que começou esse negócio de aquele que tem mais servos é o Deus. Sim. Nossa, nós tem coisa pra estudar, né? Porque tem os demos que eram os normais que continuam sendo demos, tem os que se libertou, e tem os que eram desalmados, os 4 que eram desalmados, que eles não sabiam o que fazer com ele. Exatamente. Não faço ideia do que virou com isso daí. Muito bom. É isso então, das minhas dúvidas. Obrigado pela palestra, Denis, gostei do aprofundamento. Obrigado aos mestres que nos acompanharam e o caminho que seguiu aqui, gostei muito. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Obrigado pela palestra e pelo aprofundamento que você conseguiu trazer e novamente reforçando a importância dessa palestra aí para toda a comunidade, principalmente católica, né, que tem que santifica a imagem de Maria, né, que tem essa paixão, esse amor por ela. Eu acho que você ajudou mais ainda a engrandecer quem é esse ser, para eles mostrar, só que através da verdade, não através de uma mentira, né? E obrigado também a toda a espiritualidade amiga que esteve aqui nos acompanhando, aos mestres, ao CI por todo o suporte e a toda a cúpula da Ordem da Cruz do Triângulo. Bom, gente, eu que agradeço a vocês pelo aprofundamento que vocês colocaram também nas reflexões, né? Sem essas reflexões, essa palestra também não seria nada. Então, agradeço bastante. Agradeço também aos irmãos dos Espíritos de Luz que estiveram aqui, a todos os irmãos das falanges de Maria também, que estão sempre ajudando, né, nos resgates. Então também sou muito grato a eles. Agradeço também a todos os irmãos da Ordem da Cruz do Triângulo.
E queria novamente reforçar meu pedido de desculpas aos irmãos católicos, né? Deixar reforçado que se você, sendo católico, não concordou com essa palestra, tá tudo bem, né? O intuito dessa palestra é só levar a reflexão e só mostrar a verdade, né? Não tem como fugir da verdade. Então, nós já estamos num nível mais aprofundado das palestras, então acredito que essas coisas devem ser ditas, né? Espero que não tenha machucado o psiquismo de ninguém. E é isso, gente. Obrigado por tudo.